Então nós vamos hoje para a última aula deste curso sobre a alma. E nós prometemos a vocês que na última aula nós teceríamos algumas críticas ao projeto do Freud e, de certo modo, ao projeto moderno em geral. E nós faríamos isso, como vamos fazer, a partir do Sloterdijk. É claro que a crítica do Sloterdijk a toda a psicanálise, ela está, de certo modo, alimentada por uma crítica à psicanálise que é própria da geração dele, do tempo que ele era estudante. Mas, cuidado aí, ela não é a mesma. Qual é a crítica dos anos 60, 70 ao projeto da psicanálise? Basicamente, talvez a crítica mais ferrenha, eu não sei se a mais fecunda, mas pelo menos a mais ferrenha, a que causou um furor e, de certo modo, arranhou o edifício da psicanálise, principalmente a do Freud, mas também a de Lacan, foi o Anti-Édipo, do Deleuze e Guattari. Os dois filósofos franceses, eles levantaram uma questão que é própria da época, porque é uma época que se está retomando estudos de Nietzsche, e o Deleuze e o Guattari resolvem, eu acredito que bastante inspirados na cosmologia do Nietzsche, até porque Deleuze escreveu sobre Nietzsche, eu acredito que há uma grande proximidade entre a crítica à noção de desejo na psicanálise, vinda de Deleuze e Guattari, e a própria noção de vontade e de potência em Nietzsche, principalmente se você entende a vontade e potência como uma força cosmológica e não como uma simples metafísica. Vejam só, na tradição platônica, e talvez na tradição de toda a filosofia clássica, o desejo, ele é sempre um complemento da falta. Se vocês forem até Platão, há uma série de diálogos onde isto aparece, de modo que não se deseja aquilo que se tem, se deseja aquilo que não se tem. Portanto, o desejo é sobre uma falta, sobre uma carência, sobre alguma coisa que não está presente e que precisa ser completada. Esta formulação platônica, ela permanece no Freud. Desejo no Freud, ele tem características de complemento, de satisfação, de preenchimento de lacunas, de resolução de tensões que se estabelecem e que se deseja que elas sejam diluídas. Então, o desejo vai onde falta, onde há lacuna.
é exatamente esta formulação que incomoda Deleuze e Guattari. Porque se você vem da leitura do Nietzsche, você pode fazer uma aproximação entre desejo e vontade de potência. Aliás, se você vem antes, né, você já percebe este clima. Porque a vontade de potência não é um querer, ela é um querer mais. E querer mais o quê? Querer mais poder. A vontade de potência não é a vontade de Schopenhauer. A vontade de potência não é alguma coisa para satisfazer uma lacuna. Ela é um projeto de abundância, um projeto de produção e não de complemento. O Nietzsche dá um exemplo que é sempre muito elucidativo. Ele pega um exemplo da biologia. Ele diz: reparem como há animais unicelulares. Um animal unicelular, ele é uma célula, que ele joga os pseudópodes dele para abraçar uma bolha de água. E ele abraça a bolha de água e traz a bolha de água para ele. Ele a deseja e ele explode, porque ela era maior que ele. A vontade de potência não satisfaz a autoconservação. Ela é alguma coisa da ordem da produção do novo. E é exatamente assim que Deleuze e Guattari vão interpretar a noção de desejo. O desejo não é o desejo meu, seu, de fulano de tal. O desejo é uma força. É um campo de produção. É um querer mais. É um campo de produção sobre aquilo que já está produzido. Não é por conta de completar uma falta, mas é por conta de se ir ao campo da abundância. Deseja-se não o que falta, deseja-se o que já tem de modo maior, melhor e diferente. Então aí o desejo é uma fábrica de produção. De modo que muita gente diz que esta leitura do Deleuze e Guattari, ela aparece para se opor à leitura da psicanálise, onde o desejo vinha sendo restrito a completar carências. E o próprio Deleuze e o próprio Guattari acabam, de certo modo, dizendo: mas a nossa leitura do Freud não é oposta à do Freud, porque também no Freud há a possibilidade de você pensar o inconsciente não como um lugar de complementação de carências ou de censura, mas de produção, de invenção, de um querer mais. Então, esta objeção do Deleuze e Guattari, ela vai fazer eco nos anos 70. E isto é alguma coisa que a gente sente. Não que Sloterdijk cite, mas a gente sente que este clima o pegou. Então a gente sente que ele está muito menos voltado para uma ligação com maio de 68 a partir de Marcuse e do freudismo da época, do que por este ambiente deleuziano de crítica ao freudismo.
E por isso, Sloterdijk vai invocar no sentido de ficar incomodado com uma psicanálise que cria a relação social a posteriori, né? Você vê que o complexo de Édipo é a inserção da sociedade na psicologia. Que o complexo de Édipo vai desembocar no quê? Vai desembocar no superego. Se o seu complexo de Édipo é resolvido de maneira satisfatória, o garoto pega uma distância para com a mãe, devolve a mãe para o pai, encerra o Édipo e parte para outras mulheres, ou outros objetos sexuais, ou outras fontes de desejo. E o faz a partir do combate com o pai, não para destruir o pai, mas para entender que o pai é que é casado com a mãe. E o que ele queria era o incesto, um tabu social, exatamente para ele não ficar naquela situação, para ele poder ir para outra situação. Então ele entende a regra do pai sobre ele e entende que a regra do pai, a proibição do incesto, é também a regra da sociedade e de todas as regras da sociedade que caem sobre ele para que ele siga o caminho social a partir das proibições vindas do pai. Se isso se encaminha de modo interessante e saudável, a pessoa se integra na sociedade e passa a ter relações sociais comuns. Então a sociedade entra no âmbito psicológico a partir do complexo de Édipo, embora também a partir do narcisismo primário. Mas aí eu nem preciso entrar nessa questão. O fato é que nos dois casos, o ambiente social, a vida de relações, ela se estabelece a posteriori. O Sloterdijk tem uma impressão completamente diferente, porque ele acha que a psicanálise, principalmente por ela privilegiar a linguagem, ela deveria ter percebido que a linguagem não pode ter caído abruptamente sobre a cabeça da criança, sobre a nossa cabeça, a partir do Édipo, a partir da relação social. Nós estamos desprezando aí, diz ele, toda uma antropologia que mostra que esta visão é uma visão tipicamente moderna, é uma visão onde a gente vê a criança como um indivíduo na sociedade, um indivíduo que recebe a sociedade, um indivíduo que é indivíduo antes da sociedade. E isso não é compatível com a antropologia pré-moderna, com as visões que a gente tem do âmbito não moderno, quando o indivíduo não era ainda a coqueluche do momento. Quando as sociedades eram organizadas a partir da consideração das relações sociais e não a partir da hiperconsideração do indivíduo. Então o Sloterdijk vai recolher material de ordem antropológica, religiosa, mitológica, filosófica, para mostrar como que a
a vida social e especificamente a linguagem é alguma coisa anterior à individualização e constituidora de uma pré-história da subjetividade. A subjetividade não é moderna, ela tem uma pré-história. E quando o Sloterdijk investiga isso no âmbito psicológico, ou seja, no âmbito das pessoas, ele vai lançar a mão de todo um aparato de discussão sobre o elemento placentário. O elemento placentário para o Sloterdijk é exatamente aquilo que é o outro do eu, quando o eu ainda não está constituído. Ele é fisicamente o outro do bebê. E esta convivência com o elemento placentário vai determinar uma passagem do físico para o espiritual. Quando o elemento placentário for embora no nascimento e a criança já estiver sendo constituída, ela já vai ter substituído o companheirismo do elemento placentário por elementos espirituais, que vão estar muito munidos e alimentados pela voz da mãe, ainda quando o elemento placentário estava presente. Daí a ideia de amiguinho na infância, amiguinho imaginário, a ideia dos antigos de Daimon, a ideia de anjo da guarda, a ideia de vozes que falam na sua cabeça, a ideia de possibilidade de intercomunicação mental, todas essas ideias que mostram que nós não éramos um, mas sempre fomos um duplo. Daí o fato da linguagem se desenvolver com muita facilidade entre nós, numa situação que é marcadamente propícia no campo pré-infantil. Há todo um estudo antropológico para poder mostrar exemplos de como que a sociedade fazia isso e de como que é possível, né, pensar uma espécie de ginecologia negativa, onde eu não penetro o útero com as mãos, mas eu adentro ele mentalmente para ver o quanto de não objetos haviam lá. Não objeto significa o quê? Significa elementos que ainda não foram objetivados porque do outro lado não há ainda um sujeito. E o próprio líquido, a própria voz da mãe, os próprios elementos placentários, o próprio sangue, tudo isso colabora para que sinestesicamente, o outro se apresente como um elemento que depois vai se espiritualizar. É muito interessante porque isso responde a uma questão que Martin Buber, filósofo judeu, colocou, né? Como que as crianças acabam aprendendo a linguagem de maneira tão milagrosa? Elas não sabem nada, de repente começam a falar. E Sloterdijk diz, é porque isso não é dado de maneira nos 2 anos de vida. Isso é dado de maneira anterior. Porque a relação sinestésica se dá de maneira anterior. Então, isto é um baque para a psicanálise, né? Porque a psicanálise, ela sempre buscou fugir dessas investigações, a não ser por alguns psicanalistas, né?
Mas a psicanálise tradicional sempre procurou fugir dessas considerações. Então, o homem é um ser de desejo? Como? Se ele nasce pelo mimo, se ele se apresenta pelo mimo, se ele apresenta por não carências, se ele se apresenta exatamente pela produção contínua de suas satisfações, sem que elas sejam carentes, porque o bebê vive numa situação de não carência. Ele não precisa querer para ter, ele primeiro tem. Então, a ideia de um desejo que produz e não que é falta está presente na ideia de um convívio uterino entre dois que vai se espiritualizando, que vai perdendo a sua relação de dois físicos para uma relação entre o físico e o espírito, ou seja, a própria psicologia nossa, né, ganha toda esta riqueza a partir do desenvolvimento da linguagem, porque antes ela já estava posta em termos físicos. E isto faz com que a gente entenda muito bem esta conversa conosco mesmo, que é essa relação que nós temos com o nosso self, né? O nosso si, o nosso eu que não se põe na primeira pessoa, mas que se põe como reflexivo, principalmente quando nós todos, né, fazemos pergunta para nós mesmos e nós mesmos respondemos e ficamos bestificados, né? Porque nós estamos conversando conosco mesmo como se fosse um outro. Este outro se formou pelos outros, mas não a posteriori, mas sim desde o primeiro momento da célula ovo. Isto muda radicalmente toda a nossa compreensão de nós mesmos. Isto é, digamos assim, um ponto bastante específico na teoria das esferas do Sloterdijk, que é feito numa trilogia, onde o primeiro livro é dedicado a este assunto. Vocês têm aí, portanto, os elementos centrais para poder agora avançar. Eu sugiro que vocês avancem, aí fazer propaganda, claro, fazer propaganda do meu trabalho. Vou fazer propaganda do trabalho dos outros? Claro que não. Uma vez falaram isso para mim, mas você faz propaganda dos seus livros, você fala... Eu falo, não, vou fazer dos outros, tá? Interessante isso, né? Era numa época onde todos nós tínhamos que ser humildes, né? Uma era pré-Orkut. Bom, então vocês peguem aí o Para Ler Sloterdijk, que está na editora Veritas, do Rio de Janeiro. Peguem aí o 10 lições sobre o Sloterdijk, que está na Vozes. E isso vai fazer com que vocês possam ler o Sloterdijk de maneira mais tranquila. A respeito da parte do Deleuze que eu falei, nossa editora, chefe editorial, tem o Introdução ao Anti-Édipo. Aí você já pode caminhar também depois para o próprio Anti-Édipo do Deleuze e Guattari. Bem, gente, não se fala tudo que se quer falar num curso, se fala o que se pode falar dentro de tempos determinados. E assim é o que a gente fez aqui. Eu encerro, né? É o antiédipo e a psicanálise. Licença, obrigada. Oi? É o antiédipo e a não é a introdução. É o antiédipo e a psicanálise. Veio um passarinho avisar aí. Nossa, que baita passarinho. E aí, vocês vão notar que o curso todo eu fiz com uma camisa para que as pessoas percebessem que aquela imagem era do curso, né? E no último dia com esta, porque não tô com ela aqui, né? Mas essa última aula faz parte de todo esse conjunto de aulas sobre o convite para vocês a visita à alma. Né?
Espero que vocês tenham gostado. A gente pode complementar isso numa outra oportunidade. Todas as noites, agora, mais recentemente, eu vou ler para vocês um continho do Malba e fazer um comentário. É uma coisa mais suave, né? Talvez para você dormir de modo mais... né? E é tá aqui, ó. Achei nas coisas da minha mãe, por isso estou fazendo isso. E quem não acompanhar essas leituras do Malba, a minha mãe virá à noite puxar a perna de vocês, tá? Ela faleceu, mas ela tá rondando a perna de vocês. Não tá vendo o vídeo do meu filho? E você sente uma mão fria no seu pé à noite. É a minha mãe. E olha que ela me mobilizou. E olha que ela me protegia, né? Então ela vai continuar. Então tratem de me tratar bem, tá? Daqui a pouco a gente volta, ou numa outra oportunidade de curso.